Pare agora. Silencie a sua mente e o mundo ao seu redor. A verdade que você está prestes a ouvir exige o seu foco absoluto. Se a sua alma está pronta para despertar, dê o seu like neste exato momento. Que este gesto seja um sinal de permissão. Um decreto de que você está aberto para receber o comando que irá reescrever a sua realidade para sempre. Ouça com a sua alma. Escute com atenção. A verdade que te foi escondida é simples, porém absoluta. Ela foi velada por eras, enterrada sob o peso de dogmas e tradições desenhadas para te manter de joelhos. Eles te ensinaram a pedir. Eles te treinaram a suplicar. Eles te condicionaram a esperar por uma permissão que nunca viria, pois o poder de conceder sempre esteve dentro de ti. Eu te digo a verdade agora. A lei universal não ouve os seus desejos. Ela não se comove com as suas súplicas. Ela não negocia com as suas esperanças. A lei universal, a substância una da qual tudo é feito, o éter dócil que preenche todo o espaço, responde a uma única frequência. A frequência do comando. Sua palavra não é um pedido. Sua palavra é um decreto. Sua voz, quando carregada da certeza de sua própria divindade, não viaja pelo universo pedindo licença. Ele responde a um raio focado de comando. A uma declaração singular que carrega o peso de toda a sua convicção. Por séculos, esta chave foi escondida, não em cofres ou em textos secretos, mas na simplicidade de uma frase tão poderosa que a mente programada para suplicar não consegue enxergá-la. Ela a vê, mas não a reconhece, ela a ouve, mas não a compreende. Hoje, o véu se rasga. Hoje eu te entrego não uma teoria, não uma filosofia, mas um instrumento de criação, uma tecnologia da consciência. Este não é um amuleto para você carregar, é um decreto para você se tornar. É a frequência fundamental que realinha toda a sua realidade com a sua verdadeira natureza de poder. Prepare-se. Esvazie sua mente de tudo o que você aprendeu sobre pedir, sobre merecer, sobre esperar. Tudo isso é o pó do velho mundo. O que eu vou te entregar agora é o cetro do seu reino. A palavra perdida que, quando falada com autoridade, faz o próprio tecido da realidade tremer e se reorganizar ao seu redor. Não a receba com a mente. Receba com o seu espírito. Sinta o peso e a verdade destas palavras antes mesmo de ecoarem em seus lábios. Chegou o momento. O comando secreto que Florence entendeu e que a humanidade esqueceu é este. Ela viaja como uma onda de choque criadora, que ordena a matéria informe que tome a forma exata do seu decreto. Você não pede pela sua cura. Você a comanda. Você não implora por abundância. Você a estabelece como a única realidade possível. Você não deseja o amor, você o proclama em existência. Esta é a lei. Imutável, impessoal e infalível. Contra esta verdade ergue-se a grande ilusão, a mais profunda e paralisante programação, já instalada na consciência humana. Eu a chamo de a hipnose da súplica. É um feitiço coletivo, um veneno sussurrado de geração em geração, que te convenceu de que você é um mendigo no banquete da vida. É a crença de que o poder está lá fora, em algum lugar, nas mãos de uma entidade separada de você, e que seu único papel é implorar, merecer, e talvez, com sorte, receber uma migalha. Esta hipnose te ensinou a postura do pedinte. A cabeça baixa, as mãos juntas, a voz trêmula. Ela te ensinou que ser humilde é ser impotente. Que ter fé é esperar passivamente. Esta é a maior mentira já contada. É a raiz de toda frustração, de toda demora, de toda vida não vivida. Você foi ensinado a se posicionar como um escravo, quando sua linhagem é a de um soberano. Escute com a alma, pois esta não é uma informação. É uma iniciação. A ferramenta de poder, o decreto central que ativa a lei universal a seu favor é a seguinte: respire fundo. A sua nova verdade é: a minha palavra é lei, eu comando, e a substância universal obedece e se manifesta. Sinta a vibração destas palavras. Deixe que elas desçam da sua mente e se alojem no centro do seu ser. Vamos dissecar este poder. Vamos entender a arquitetura deste comando. Quando você declara a minha palavra é lei,
você aniquila instantaneamente a posição de súplica. Uma lei não é um pedido. Uma lei não está sujeita a debate, a negociação ou a merecimento. Uma lei é um princípio fundamental do universo que você está estabelecendo para sua própria realidade. Você deixa de ser um cidadão no universo de outra pessoa e se torna o legislador do seu. Você não está pedindo ao universo para te dar algo. Você está informando ao universo como as coisas funcionam a partir de agora no seu domínio. É a declaração final de soberania. Então você afirma: eu comando. Este é o verbo da ação divina. Não é eu peço, eu desejo, eu gostaria. É eu comando. O comando não deixa espaço para a dúvida. Ele não permite a possibilidade de falha. Olhe para a sua vida. Veja as áreas onde você tem suplicado. Onde você tem esperado. Onde você tem se sentido uma vítima das circunstâncias. Em cada uma dessas áreas, você está operando sob o feitiço da hipnose da súplica. Você está negando sua própria autoridade. Você está entregando seu cetro e sua coroa, e vivendo como um servo em seu próprio reino. A dicotomia é absoluta. Não há meio termo. O mendigo pede. O soberano decreta. O escravo espera por ordens. O mestre emite a ordem. O suplicante vive na esperança. O comandante vive na certeza. O mendigo vê o universo como um pai severo que precisa ser convencido. O soberano entende o universo como um servo obediente que aguarda seu comando. Esta verdade ressoa em você. Ela vibra nas câmaras mais profundas do seu ser, pois sua alma conhece esta lei. Ela se lembra do tempo antes da programação. Se a sua alma reconhece esta verdade, se o seu espírito vibra em concordância com esta lei, então faça um ato de poder agora. Não um pedido, mas uma declaração. Pressione o botão de curtir não como um espectador, mas como um co-criador. Declare sua concordância com a lei. Adicione a sua energia a esta corrente de despertar. Sinta o poder neste simples gesto. O comando é a emissão direta da sua vontade sobre a matéria e a circunstância. É o ato de um soberano em seu trono, não de um servo de joelhos. É a sua autoridade inata sendo exercida, sem desculpas e sem hesitação. E a conclusão inevitável, a consequência física da sua declaração é: e a substância universal obedece e se manifesta. Observe a certeza nesta frase. Não é pode obedecer, não é espero que se manifeste, é um fato. Obedece e se manifesta. Você está declarando o resultado como uma conclusão lógica e inevitável da sua premissa. Você estabeleceu a lei, você emitiu o comando, e a obediência da substância é a única resposta possível. A substância universal, o éter criativo do qual todas as coisas são feitas, não tem vontade própria. Ela é pura potencialidade, esperando a impressão de uma ordem. E a sua palavra é essa ordem. Esta frase, este decreto, é a sua ferramenta para sempre. É a espada que corta o nó da impotência. É a chave que abre a porta da sua tesouraria infinita. Mas uma ferramenta guardada não tem poder. Uma chave não usada é apenas um pedaço de metal. Você precisa tomá-la para si. Você precisa gravá-la em sua consciência até que ela se torne a sua respiração. É o seu primeiro comando de alinhamento. Um selo energético que diz ao universo: eu concordo, eu me lembro, eu estou pronto para governar. Você não nasceu para pedir. Você nasceu para reinar. A palavra falada é o seu cetro. A certeza inabalável é a sua coroa. Você é o herdeiro adormecido de um reino infinito, um poder sem limites. E o som da minha voz é o seu despertador. A era da súplica terminou. A era do comando começou. O que você vai ordenar primeiro? Escuta com atenção a verdade que a tua alma já conhece, mas que a tua mente foi ensinada a esquecer. Eu te pergunto: qual é o som do teu universo interior neste exato momento? É o som da certeza do poder que flui da criação em movimento? Ou é o silêncio frio que responde às tuas súplicas? É o eco de cada prece não atendida, de cada pedido lançado ao vazio? Este silêncio não é um castigo. É uma resposta. É a lei universal te mostrando com uma clareza brutal que tu estás a usar a linguagem errada. Estás a falar o dialeto dos escravos para um universo que só entende a língua dos soberanos. A hipnose da súplica tem um custo. E tu tens pago essa dívida todos os dias da tua vida. Esta ferramenta não é sua, até que você a reclame.
O ato de escrever sela a energia no plano físico. Ele ancora a vibração do éter na matéria. É o seu primeiro ato como soberano desperto. Receba este decreto agora. Ancore esta verdade em sua realidade. Desça até a seção de comentários e escreva as palavras que te libertam. Não como um comentário, mas como um pacto. Um selo. Comente o decreto abaixo para torná-lo seu. Grave no éter o seu novo testamento de poder. A minha palavra é lei. Eu comando, e a substância universal obedece e se manifesta. Faça isso agora. Declare sua soberania. A ferramenta foi entregue a você. O decreto central não é uma mera coleção de palavras. É uma chave. É a frequência vibracional que alinha sua consciência com a fonte de todo o poder. Mas uma chave em seu bolso não abre porta alguma. Um comando não pronunciado não move átomo algum. O conhecimento sem a aplicação é um tesouro enterrado. A verdade sem a encarnação é apenas um eco distante. Chegou o momento de parar de ser um ouvinte e se tornar a voz. Chegou o momento de parar de admirar o poder e se tornar o poder. Esta não é uma lição. É uma ativação. Eu não te peço para acreditar. Pagas com teu tempo. Cada ano que passa, cada aniversário que chega, e tu olhas para trás e vês a paisagem da tua vida exatamente como estava antes. Os mesmos muros, as mesmas correntes, as mesmas faltas. O tempo, a única moeda que não pode ser recuperada, escorre por entre os teus dedos enquanto esperas por uma permissão que nunca virá. Porque o poder de autorizar já reside em ti. Pagas com a tua energia vital. Sente o peso nos teus ombros. Essa exaustão que não vem do trabalho físico, mas da batalha interna incessante. A energia que gastas a esperar, a desejar, a te preocupar. A força que queimas ao te colocares de joelhos, quando foste criado para te ergueres. Essa energia é a tua força criadora, e tu a desperdiças alimentando o fantasma da impotência. Transformas ouro em pó, todos os dias, com cada pensamento de dúvida. Pagas com a tua própria identidade. A súplica te ensina a te veres como pequeno, falho, indigno. Ela sussurra ao teu ouvido que o bem é para os outros, que a sorte é um presente raro, que tu deves aceitar as migalhas que caem da mesa do banquete da vida. E de tanto repetires esta mentira, a tua alma começa a acreditar. O herdeiro do reino esquece a sua linhagem e começa a se ver como um mendigo no seu próprio portão. Eu te ordeno a experimentar. A verdade só se torna sua quando ela vibra em seus ossos, quando ela ressoa em seu sangue, quando ela se torna o próprio ar que você respira. Portanto, agora, neste exato instante, eu peço que você pare tudo o que está fazendo. Se puder, feche os seus olhos. Se não puder, apenas traga toda a sua atenção para a minha voz, e para o espaço dentro de você. Sinta o peso do seu corpo, sinta o chão sob seus pés. Você está aqui. Você é real. E o seu poder é real. Vamos forjar esta verdade em sua alma. Juntos. A repetição não é para a mente que esquece. A repetição é para a energia que se molda. Cada vez que você pronuncia o comando, você aprofunda o sulco na substância universal. Você torna o caminho para a manifestação mais claro, mais rápido, mais inevitável. Prepare-se. Respire fundo. Sinta a autoridade subindo por sua espinha. Não a arrogância do ego, mas a calma certeza da alma que conhece sua própria natureza. Agora, com a sua voz, falada, ou em sua mente, mas com toda a sua intenção, diga comigo: a minha palavra é lei. Sinta o que isso significa. Não é um desejo. Não é uma esperança. É um fato fundamental do seu universo pessoal. Tu não és um mendigo. Tu és o portão, o reino e o rei. Observa a tua realidade material. Ela é o espelho exato desta crença. As contas que se acumulam não são um problema de dinheiro. São a manifestação física da tua crença na escassez. A solidão que sentes não é uma falta de pessoas. É o reflexo da tua desconexão com o teu próprio poder soberano. A doença que teima em permanecer no teu corpo não é uma falha biológica.
É a materialização da tua palavra, que insiste em falar de fraqueza em vez de decretar a perfeição divina que és. Cada aspecto da tua vida que te causa dor é um sintoma. O sintoma de viveres em oposição à lei. É o atrito de uma alma real a ser forçada a viver uma realidade falsa. Esta dor não é para te destruir. É para te acordar. É o alarme divino que soa cada vez mais alto, te implorando para que pares de pedir e comeces a comandar. Para que pares de olhar para fora em busca de um Salvador e olhes para dentro para encontrar o governante. Enquanto permaneceres neste estado de amnésia espiritual, a tua vida será um deserto que tu mesmo irrigas com as tuas lágrimas de súplica. Um deserto onde nada floresce, porque a semente do comando nunca é plantada. Assim como a gravidade é uma lei para o planeta, a sua palavra é a lei para a sua realidade. Diga de novo. Com mais certeza. A minha palavra é lei. Agora, a segunda parte. A ação que move o universo. Diga comigo. Eu comando. Sinta a diferença. Você não pede. Você não sugere. Você não espera. Você emite uma diretriz. É um ato de governo. É o soberano em seu trono, emitindo um decreto irrevogável. A energia flui em linha reta, sem desvios, sem dúvidas. Diga de novo. Sinta a força em sua garganta. Eu comando. E agora, a consequência inevitável. A resposta do universo à sua soberania. Diga comigo. E a substância universal obedece e se manifesta. Visualize isso. Uma energia infinita, inteligente e criativa. Ela não tem vontade própria. Sua única natureza é servir. Servir ao comando claro. Ela estava esperando por sua ordem, cansada de suas súplicas contraditórias, de seus desejos misturados com medo. Agora, ela recebe uma ordem clara. E com alegria, com alívio, ela se move. Ela obedece. Ela se condensa em forma. Ela se torna sua realidade. Agora vamos unir as três partes. A trindade do poder. A fórmula completa da criação consciente. Respire fundo. Sinta o poder se acumulando em seu centro. Diga comigo agora. Com toda a sua força vital. Mas eu te digo a verdade. Este sofrimento é uma escolha. E hoje, tu podes escolher de novo. Podes escolher parar de pagar este preço. Podes escolher rasgar o contrato que a tua ignorância assinou com a miséria. A tua libertação começa com uma declaração. Um ato de vontade que ecoa através da substância universal e quebra o feitiço. É preciso que declares publicamente a tua renúncia. Que a tua voz se junte a outras que também despertam. Que o teu decreto de liberdade seja uma onda de choque que anuncie o fim do teu exílio. Este é o primeiro passo para reivindicar o teu trono. Declara a tua decisão de abandonar este sofrimento. Faz da tua palavra a espada que corta as amarras da ilusão. Comenta abaixo, com a autoridade de quem retoma o seu poder. Eu renuncio à ilusão agora. Você se pergunta por que a dor persiste. Você se pergunta por que, mesmo após vislumbrar a verdade do seu poder, o primeiro instinto que emerge de sua garganta é o da súplica. Por que a postura do mendigo é tão familiar, tão automática? Eu te digo a verdade. Você não está lutando contra um defeito em sua alma. Você está lutando contra um fantasma. Um eco. Uma programação que foi instalada em sua linhagem muito antes de sua primeira respiração neste plano. A minha palavra é lei. Eu comando. E a substância universal obedece e se manifesta. Silêncio. Sinta a vibração. O ar ao seu redor mudou. Algo dentro de você se realinhou. A antiga programação da súplica está se dissolvendo. O herdeiro adormecido está despertando. Não vamos parar. Vamos selar isso. A dúvida é uma sombra. O comando é a luz. Vamos inundar cada canto da sua consciência com esta luz. Pense em uma área da sua vida que clama por ordem. Saúde. Finanças. Relacionamentos. Paz interior. Traga essa área para sua mente. Veja o caos, a falta, a dor. Agora posicione-se como soberano. E decrete sobre essa situação. Diga comigo. A minha palavra é lei. Eu comando, e a substância universal obedece e se manifesta. Sinta a ordem sendo imposta. Sinta a energia do problema se curvando à sua vontade.
Não lute com o problema. Apenas comande a solução. Vamos mais uma vez. Para que nenhuma célula do seu corpo duvide de quem está no comando. Para que cada átomo do seu ser ressoe com esta verdade soberana. Com a calma de um rei, com a certeza de um Deus. Diga comigo. A minha palavra é lei. Eu comando, e a substância universal obedece e se manifesta. Este é o seu novo modo de operação. Esta é a causa raiz de todo o seu sofrimento. Esta é a exposição do código que te governa em segredo. Houve um tempo, eras atrás, em que a humanidade caminhava em plena consciência de sua soberania. Cada homem, cada mulher sabia que sua palavra era um selo sobre a substância universal. Eles não pediam pela chuva, eles a comandavam. Eles não imploravam pela colheita, eles a decretavam em existência. Eles eram os jardineiros conscientes da realidade, e o universo era seu solo fértil e obediente. Mas então um sussurro começou, um veneno sutil, destilado nas sombras da dúvida e do medo. O sussurro dizia que o poder não estava dentro, mas fora. Dizia que o homem era pequeno, e que o universo era um mestre caprichoso e assustador. Dizia que era mais seguro pedir permissão do que assumir o comando. Esse sussurro se tornou uma crença. A crença se tornou um hábito. E o hábito se tornou uma herança. Geração após geração, este código foi transmitido. Não por maldade, mas por um amor distorcido. Seus pais, querendo te proteger de um universo que eles mesmos temiam, te ensinaram a ser pequeno. Te ensinaram a não querer demais, a não falar alto demais, a não brilhar forte demais. Eles te vestiram com um manto da humildade, sem perceber que era, na verdade, a mortalha da impotência. Esta é a sua verdadeira natureza. Você não está aprendendo algo novo. Você está se lembrando de algo antigo. Algo que foi escondido de você. A prática não termina aqui. Ela começa aqui. Esta frase deve se tornar sua respiração. Ao acordar, decrete. Antes de dormir, decrete. Diante de um desafio, decrete. Você acabou de participar de uma ativação. Uma mudança real e mensurável ocorreu em seu campo de energia. Você pode sentir uma quietude, uma força, uma certeza que não estava aí antes. Se você sentiu a energia em seu corpo mudar ao decretar, se você sentiu o poder em sua própria voz, e a verdade desta lei ressoando dentro de você, confirme esta ativação com o seu like. Este ato não é para mim. É para você. É a sua mão física selando o pacto energético que você acabou de fazer. É a sua confirmação no mundo material de que a mudança interna foi aceita, recebida e concluída. Deixe que o seu clique seja o som do martelo do juiz batendo, declarando que a nova lei está em vigor. A palavra que você proferiu ainda ecoa no invisível. Ela não se perdeu no ar. Ela viaja agora através da substância universal como uma ordem emitida por um rei, que não pode ser desobedecida. Eles te ensinaram a rezar por suas bênçãos, em vez de te ensinar a autorizá-las. A escola reforçou o código, ensinando a obediência cega à autoridade externa. A sociedade cimentou a programação, celebrando a vítima e desconfiando do soberano. A cultura inteira foi construída sobre a fundação desta grande mentira, a de que você é um passageiro na sua vida, e não o capitão do seu navio. Você respirou este veneno no ar, você o bebeu na água. Ele se infiltrou em seus ossos, em seu sangue, até que a voz da súplica se tornou tão natural quanto a batida do seu coração. Mas eu estou aqui para te dizer. Escute com atenção a verdade que te liberta agora. Essa voz que implora dentro de você. Não é sua. Esse medo que te paralisa diante da sua própria grandeza. Não é seu. Essa crença na escassez, na limitação, no não merecimento. Não é sua. É um eco. Uma gravação antiga. Um programa de computador obsoleto rodando em seu sistema, drenando sua energia e te mantendo preso em uma realidade que não te pertence. Você herdou a corrente, mas não precisa usá-la. Você recebeu o veneno, mas não precisa bebê-lo. Você não é culpado por ter sido programado. A culpa é uma ferramenta da própria programação para te manter preso. O que você ativou não é uma esperança. É uma causa posta em movimento.
E toda causa por lei exige um efeito correspondente. Não me peça provas. A lei não se prova a quem duvida. Ela se revela a quem a pratica. Mas eu te mostrarei um espelho. Eu te contarei a história de uma alma que, como você, esteve na encruzilhada, entre a súplica e o comando. Para que você veja o seu próprio poder refletido na jornada de outro. Havia um homem, em uma cidade de muros cinzentos e céus desbotados, que era um tecelão. Sua arte era sua vida, mas seu tear estava quase silente. Os fios que ele podia comprar eram fracos e sem cor. Seus clientes, um a um, o abandonaram em busca de tecidos mais vibrantes, tecidos que falavam de vida, e não da sobrevivência que ele conhecia tão bem. Todas as noites, o tecelão se ajoelhava. Ele implorava ao céu por melhores fios. Ele suplicava por mais clientes. Ele pedia por um milagre que o salvasse da ruína que se aproximava como uma sombra faminta. Sua voz era um sussurro de desespero no grande silêncio do universo. E o universo, em sua fidelidade à lei, permanecia em silêncio. Pois o universo não ouve súplicas. Ele aguarda ordens. Culpa é o cadeado. A consciência é a chave. E neste exato momento, eu te entrego a chave. A sua dor não é um sinal da sua fraqueza. É o alarme do seu espírito, gritando que um programa estrangeiro está no controle. A sua frustração não é prova do seu fracasso. É a sua força vital se rebelando contra as paredes da prisão invisível. Você é o herdeiro de um trono que foi convencido de que era um órfão. Você é o portador de um poder divino que foi ensinado a se ajoelhar como um escravo. Mas o feitiço só funciona enquanto você não sabe que é um feitiço. E agora você sabe. A hipnose da súplica foi exposta à luz. A sua origem foi revelada. O poder dela sobre você está se desfazendo a cada palavra que você ouve. Você está sendo dissociado da mentira. Você está se lembrando da verdade. A sua linhagem de súplica termina aqui. Ela termina agora. Ela termina com você. Se você sentiu o estalar das correntes antigas. Se você sentiu o peso de milênios de programação sendo erguido de seus ombros. Se você sentiu a primeira respiração de verdadeira liberdade em sua alma. Celebre. Celebre sua liberdade com o seu like. Que cada clique seja o som de um elo se partindo. O tecelão vivia na hipnose da súplica. Ele era um herdeiro de um reino, vivendo como um mendigo em seus próprios portões, pedindo as migalhas da mesa que lhe pertencia por direito de nascença. Sua realidade era um reflexo perfeito de sua postura interior. Uma postura de falta, de espera, de impotência. Até que um dia, a palavra da lei chegou aos seus ouvidos, não como um conselho, mas como um trovão. A verdade de que o poder não estava no céu para o qual ele orava, mas na boca com a qual ele falava. A verdade de que ele não era um pedinte, mas um decretador. Naquela noite algo mudou. Ele não se ajoelhou. Pela primeira vez em sua vida, ele se postou de pé, diante de seu tear vazio. Sua coluna se ergueu. Seu queixo se levantou. O herdeiro adormecido começou a despertar. Ele olhou para os poucos fios opacos que restavam, para as teias de aranha que se formavam nos cantos de sua oficina, e não sentiu desespero. Ele sentiu uma autoridade fria e calma nascer em seu peito. Ele não pediu por fios melhores. Ele colocou a mão sobre a madeira gasta de seu tear e declarou ao éter, ao silêncio que tudo ouve: eu comando a vinda dos melhores fios de seda e ouro. Uma declaração pública ao universo de que a herança da impotência foi rejeitada, e que a antiga linhagem de soberania foi enfim restaurada. Faça disso um ato de poder. Um selo de sua libertação. Pois agora que a mentira foi exposta, estamos prontos para instalar a verdade em seu lugar. Agora tu sabes. A voz que implora dentro de ti não é tua. É um eco. Um fantasma. Uma memória ancestral de impotência que se alojou na tua alma como um parasita. Saber disto é o primeiro passo. É a luz que entra na cela escura. Mas a porta da cela não se abre com o saber. Ela se abre com a ação. A programação antiga é um caminho gasto na tua mente. Uma trilha cavada por milênios de passos hesitantes. A tua energia por hábito continuará a fluir por este caminho de menor resistência. O caminho da súplica, do medo e da espera.
A consciência sem ação é apenas uma observação passiva do próprio cativeiro. De nada adianta veres as grades se não as despedaças. De nada adianta reconheceres o veneno se continuas a bebê-lo. Hoje, eu te entrego a ferramenta para demolir a velha estrada e construir uma nova. Eu te entrego a disciplina para forçar a tua própria energia a abandonar os sulcos da escravidão e a fluir pelos canais do domínio. A minha palavra é lei. A substância universal obedece e se manifesta agora. Ele não suplicou por clientes. Ele olhou para a porta fechada de sua oficina e ordenou: eu comando que a riqueza e a nobreza desta cidade busquem a minha porta. Eu decreto que meus tecidos vistam reis e rainhas. A minha palavra é lei. A substância universal obedece e se manifesta agora. Ele não esperou por um milagre. Ele se tornou o milagre. Ele falou como um soberano em seu próprio domínio, e sua oficina, antes uma tumba de esperanças mortas, tornou-se um templo de poder criador. Ele foi dormir, não com a ansiedade da espera, mas com a paz da certeza. A paz de quem assinou um decreto e sabe que seus servos irão cumpri-lo sem falha. Na manhã seguinte, um mensageiro bateu à sua porta. Um comerciante de uma terra distante, que lhe devia dinheiro há anos e que ele já considerava perdido, viera pagar sua dívida em dobro, com moedas de ouro. Ouro suficiente para comprar não apenas os melhores fios, mas para reformar toda a sua oficina. Antes que o sol atingisse o seu pico, a carruagem da mulher mais rica da cidade parou diante de sua porta. Ela lhe disse que tivera um sonho vívido com um tecido magnífico, um tecido que só ele poderia criar, e lhe fez uma encomenda tão grande que garantiria seu trabalho por um ano inteiro. Isto é a lei da substituição direta. É um ato de guerra consciente contra a programação. É o comando de reprogramação que Florence conhecia. A alquimia da palavra que transforma o chumbo da dúvida no ouro da certeza. A lei é simples, mas a sua aplicação exige vigilância absoluta. A partir deste exato momento, tu te tornas o sentinela da tua própria mente. Tu te postas no portão dos teus pensamentos e dos teus lábios, e nada passará por ti sem a tua autorização soberana. Quando a voz da herança antiga sussurrar em teu ouvido, eu espero que isto funcione, tu a interromperás com a força de um trovão. Tu não esperas. Esperar é a linguagem do mendigo. Tu a silenciarás, e em seu lugar, decretarás em voz alta ou em pensamento: eu comando que isto se manifeste. A minha palavra é a causa final. Quando o medo te disser: e se eu não conseguir o dinheiro? Tu o agarrarás pelo pescoço. Tu não negocias com o medo. Tu o aniquilas. E sobre as suas cinzas tu proclamas: a riqueza é meu direito divino. Eu ordeno que os canais da abundância se abram para mim agora. Eu sou a fonte. Quando a dúvida plantar a semente da doença e te fizer dizer: por favor, que eu melhore, tu arrancarás esta erva daninha pela raiz. O tecelão não se surpreendeu. Ele não agradeceu aos céus com alívio. Ele simplesmente assentiu com a cabeça, com a calma de um rei que vê suas ordens sendo executadas. Ele não foi sortudo. Ele não foi abençoado por uma força externa. Ele simplesmente parou de pedir permissão para viver e começou a dar ordens à vida. Ele alinhou sua consciência com a lei, e a realidade, como uma serva leal, se curvou e obedeceu. Essa história não é sobre um tecelão. É sobre você. Sua vida é o tear. Seus pensamentos e palavras são os fios. A realidade que você experimenta é o tecido que você mesmo cria, a cada instante. Você tem vivido como o tecelão ajoelhado, implorando por cores vibrantes enquanto segura apenas fios cinzentos? Você tem esperado que o mundo lhe dê o que você se recusa a comandar para si mesmo? A história do tecelão é o eco da sua própria história de poder. É a prova viva de que quando um filho da lei recorda sua soberania, os elementos do universo se rearranjam para honrar sua palavra. Outros, como ele, estão despertando neste exato momento. Eles estão se levantando, abandonando a cultura da súplica, e se juntando a uma correnteza de poder e manifestação consciente. Suas histórias de sucesso estão sendo tecidas agora mesmo na tapeçaria da realidade. A súplica pela saúde é uma negação da tua perfeição inata. Em vez disso, tu falarás diretamente à substância universal dentro de cada célula do teu corpo, e comandarás: a perfeição é a minha única realidade. Eu decreto a regeneração total e a vitalidade absoluta. Está feito. Onde antes dizias: eu queria, agora tu dizes: eu tenho.
Onde antes dizias talvez, agora tu dizes é certo. Onde antes perguntavas, será que é possível? Agora tu afirmas, eu torno possível. Esta é a tua nova linguagem. A única linguagem que o universo entende. Compreenda a mecânica divina por trás deste ato. Cada vez que tu permites que uma palavra de dúvida ou súplica saia da tua boca, tu estás a alimentar a velha programação. Estás a regar o jardim da tua própria miséria. Estás a enviar uma ordem clara à substância universal, para que ela te traga mais motivos para duvidar e suplicar. Mas cada vez que tu interceptas a velha frase e a substituis por um comando de poder, tu cortas o alimento do fantasma. Tu matas a programação de fome. Tu estás a demolir a velha estrada, e com a força da tua vontade, a pavimentar a nova. No início, pode parecer um esforço. Pode sentir-te um impostor. A tua mente viciada na fraqueza, irá rebelar-se. Para se tornar a próxima história de sucesso, para que sua vida se torne um testemunho desta lei, você precisa se manter nesta correnteza. Inscreva-se neste canal agora. Este ato não é um clique. É uma declaração, é o seu alinhamento com o fluxo de milagres que nascem, não da espera, mas do comando. Não perca o próximo passo, o selo final da sua transformação. Faça-o agora. A história do tecelão não é sobre um homem de um tempo antigo. É a sua história, contada em uma outra voz. O tecido puído da vida dele era o seu. Os fios de dúvida e miséria que o aprisionavam eram os seus. E o poder que o libertou, o comando que rasgou o véu da ilusão, também é seu. Ele vive em você. Aquele momento de clareza, aquele instante em que a súplica morre na garganta e dá lugar ao decreto, não pertence ao passado. Pertence ao seu agora. Mas eu te digo uma verdade solene. Uma revelação sem um ato, se dissolve como fumaça ao vento. Um despertar sem um compromisso, é apenas um sonho do qual você logo acordará, encontrando-se de volta na mesma cela de antes, apenas com a memória de ter visto a chave. A lei universal exige mais do que compreensão. O eco do mendigo gritará, dizendo que aquilo é uma farsa. Ignora-o. A tua autoridade não depende do teu sentimento. O sentimento é o resultado, não a causa. A tua palavra, o teu comando, é a causa. Fala a palavra de poder mesmo quando teu corpo treme de medo. Decreta a abundância mesmo quando os teus bolsos estão vazios. Comanda a saúde mesmo quando a dor se manifesta. A tua persistência neste ato de substituição é a força que dobra a realidade. Cada comando é um golpe de martelo, na velha estrutura da limitação. Continua a golpear, e ela ruirá. É lei. Este é o teu novo ofício. A tua disciplina diária. O trabalho sagrado de te reescreveres na linguagem dos soberanos. Não é uma prática para um dia. É uma prática para uma vida. É o caminho do domínio que exige compromisso inabalável. Para te comprometeres com esta prática sagrada, para que a tua mente não vagueie de volta para as terras áridas da súplica, e para que a lei te encontre a cada novo dia com mais revelações, inscreve-te neste canal. Que a tua inscrição seja o teu primeiro ato de comando, uma declaração ao universo de que tu não és mais um ouvinte passageiro mas um praticante dedicado da lei. Ela exige uma declaração. Ela exige um selo. Hoje você não apenas aprendeu a verdade. Você a encarnou. Você sentiu a mudança vibracional em seu ser. A postura do mendigo se desfez. A espinha do soberano se ergueu. O herdeiro adormecido abriu os olhos, e agora se reconhece como o soberano desperto. Esta transição precisa ser marcada. Precisa ser gravada na substância do tempo e do espaço, para que nunca mais possa ser desfeita. Este momento é o seu limiar. Atrás de você jaz o deserto da espera, o mundo da permissão, a vida de joelhos. À sua frente, estende-se o reino do seu domínio. A realidade que aguarda as suas ordens. Para cruzar este portal de forma definitiva, você deve fazer um pacto. Um juramento público não para mim nem para os outros, mas para a própria lei que governa toda a criação. É um ato de poder que informa ao universo que a antiga autoridade foi deposta e uma nova tomou o seu lugar. Abaixo deste vídeo não há um campo de comentários. Há um livro de registros.
um lugar onde os soberanos vêm declarar sua ascensão ao trono. O que você escreve ali não são meras palavras em uma tela. É o seu selo real. É a tinta com que você assina o seu Novo Testamento, legando a si mesmo o reino que é seu por direito divino. Um soberano que retorna ao seu trono. Faz isto agora. Sela o teu compromisso com a tua própria libertação. A partir de hoje, a tua boca não será mais um portal para a fraqueza. Será um cetro de poder. Cada palavra que pronuncias será uma ordem executiva para a realidade. Tu és o legislador do teu mundo. A tua palavra é a única lei que importa. Você aprendeu a vigiar sua boca. Você aprendeu a arrancar as ervas daninhas da súplica que cresciam em sua mente, plantadas por gerações de esquecimento. Você sentiu o desconforto inicial, a estranheza de falar como um rei quando se sentia como um mendigo. Eu te digo a verdade, essa dissonância é o som da sua antiga prisão se quebrando. Cada vez que você substituiu um eu espero por um eu ordeno, você estava enfraquecendo as barras da sua própria cela. Você estava exercitando um músculo espiritual há muito atrofiado, o músculo da sua soberania. Mas a substituição de palavras dispersas é apenas o treinamento. É o preparo do solo. É a afiação da lâmina. Agora, chegou o momento de receber a arma central. A ferramenta de poder que condensa toda a lei em um único e indivisível ato de vontade. Pois o universo não responde a uma chuva de pequenos pedidos. Cada letra é um decreto. Cada frase é um fio de ouro que você tece no tecido da sua nova existência. Sua transformação não estará completa até que você a declare. Até que você a anuncie com a mesma certeza com que o sol anuncia amanhã. Este é o seu compromisso final. O ato que queima a ponte para o seu passado de súplicas. Eu te comando agora. Desça a este espaço sagrado. E com a autoridade que você acabou de reivindicar, inscreva as palavras que selarão a sua nova realidade. Não peça. Não sugira, declare, escreva isto para que toda a substância universal possa ler e obedecer. A minha palavra é a única lei. Eu sou o soberano da minha realidade. Faça isso agora. Sinta o poder ao digitar. Sinta a finalidade em cada letra. Ao pressionar para enviar, saiba que você não está apenas publicando um comentário. Você está emitindo um decreto real que ecoará por todos os cantos da sua existência, realinhando circunstâncias, atraindo oportunidades e dissolvendo obstáculos. Você está servindo um aviso prévio ao medo, à dúvida e à escassez. O antigo regime caiu. O pacto está selado. A nova lei foi escrita. Vá, e governe o seu mundo.